Fala, meu povo, gente linda. Vamos lá para mais um bate-papo. Dessa vez nós vamos falar sobre essa pergunta que está na capa do vídeo. Um implante fora do osso? Bom, primeiro, é possível? Sim. Acontece com alguma frequência? Sim, acontece com alguma frequência. E isso acontece geralmente por falta de planejamento. Antes disso, eu quero pedir para você que se inscreva no canal e dê um joinha no vídeo para fortalecer a gente na rede. A gente, para começar a falar desse assunto, tem que ter em mente uma imagem como essa aqui. Essa aqui é a imagem de um raio-x de uma paciente que passou por tratamento com implantes, ela instalou implantes. Então ali na parte superior, ela instalou 6 implantes, mas como vocês podem ver, só tem 4 implantes ali. 4 implantes podem ser o suficiente para apoiar, para dar sustentação a uma prótese protocolo? Pode ser que sim, mas não em todos os casos. Então sempre o nosso desejo é colocar e instalar o máximo de implantes possíveis na eventualidade de não haver um osso saudável o suficiente para apoiar essas próteses através do implante. Neste caso, foi planejado 6 implantes. 2 desses implantes que foram instalados na parte anterior foram perdidos. A paciente voltou no profissional, instalou de novo esses 2 implantes e mais uma vez foi perdido, e essa paciente acabou vindo para a gente para tentar solucionar o problema dela. O que aconteceu nesse caso? Se vocês observarem na radiografia, a gente precisa partir da premissa do que é um implante. O implante é isso aqui. É um parafuso grande, com uma série de características diferentes, com um material muito especial que é o titânio, e que tem 3 dimensões. Ele tem altura, largura e comprimento, ou seja, é uma estrutura tridimensional. Quando nós olhamos a radiografia, a gente vê que tem um restinho de osso ali, e se formos precipitados, nós vamos simplesmente pensar, poxa, tem um osso aqui, eu vou colocar esse implante, esquecendo das dimensões dos implantes. Para tentar entender isso um pouco melhor, a gente tem que fixar a memória nesta imagem aqui, que é de uma maxila, ou seja, a parte superior olhada por baixo. Existem ali as estruturas dos alvéolos, que é onde encaixa-se as raízes dos dentes, e na outra metade os dentes ali presentes. Quando nós perdemos os dentes, acontece um estreitamento do osso. Ele tanto estreita na sua largura quanto na sua altura, ou seja, a altura desse osso diminui. Então, instalar um implante imediatamente após a extração de uma raiz é um excelente negócio, porque a gente sabe que naquele momento ainda está preservado aquele osso. Passado algum tempo, esse osso vai ser diminuído. E aqui a gente tem a imagem do que seria uma maxila anterior, ou osso incisivo, esta região, antes e depois de extrações. Você vê que o volume de osso que existe nessa região antes da extração é muito maior do que o volume de osso que existe depois, que diminuiu na altura. E aí começam os problemas. Quando nós olhamos essa imagem, nós estamos imaginando ou visualizando apenas a altura, mas houve uma perda na largura do osso também. Neste caso especificamente, quando nós olhamos agora com mais detalhe essa radiografia da paciente, a gente vê nessas setinhas que existe uma coloração diferente no osso, ou seja, o osso de cima é menos branco, digamos assim. O osso de baixo é mais branco. O que acontece aqui? Quando a gente faz a radiografia, tá aqui o filme radiográfico, a maxila do paciente, e daqui vem a radiação. Aonde o osso é menos denso, a radiação passa com maior facilidade e fica estampado na radiografia uma área menos clara. Aonde ele é mais denso, por exemplo, nesse caso, a parte anterior e inferior, os raios-x têm mais dificuldade de atravessar o osso e refletem na radiografia como uma coloração mais clara. Então a densidade do osso, grosso modo, nas radiografias panorâmicas, podem ser vistas desta forma.
Então, de cara, a hora que a gente vê essa radiografia, a gente sabe que na parte inferior a gente tem um osso de melhor qualidade, na parte superior um osso de menor qualidade. E é por isso que a gente tem que entender os conceitos de volume e densidade. Vamos partir primeiro para densidade. Vamos imaginar um chumaço de algodão e uma bolinha de chumbo. O chumaço de algodão tem suas moléculas, seus átomos mais afastados. Por isso, o chumaço de algodão é mais macio. Os átomos, as moléculas estão mais afastadas. Existe muito espaço entre eles. Na bolinha de chumbo, esses átomos estão muito próximos. E estando próximos, existe menos espaço entre eles. Esse é o conceito físico básico do que é a densidade. No caso da nossa radiografia, pode ter acontecido ali em cima de termos um osso menos denso. E isso sim é verdade. O osso da face, maxila e mandíbula, ele é nominado por tipo 1, tipo 2, tipo 3. E esses tipos de osso são nominados dessa forma justamente para indicar a densidade que tem esse osso. E nesta região nós temos um osso, por natureza, de baixa densidade. O que faz com que na radiografia apareça menos destacado aquela região óssea. Mas esse não é o único conceito que a gente tem que levar em conta. Existe um outro, o volume. E o volume é o seguinte: mesmo que você tenha um osso de menor densidade, esse osso pode ser menos ou mais grosso. Quanto mais grosso ele for, quanto maior essa distância entre as bordas do osso, vai aparecer na radiografia com mais dificuldade de ser visualizado esse osso. Então, neste caso, nós estamos falando de uma área de um osso pobre, de pouca densidade e que possivelmente está estreitado. Quanto? É aí que entra o problema. Porque, de fato, a gente pode ter um osso de boa espessura, mas de densidade muito baixa. E isso não impede que a gente instale um implante ali. Mas se esse osso tiver uma baixa densidade e for estreito, começam a aparecer os problemas. Em um caso em que ainda não foram perdidos os dentes superiores aí na frente, como esse aqui, você vê que o osso superior ele é quase tão claro quanto o inferior. Ou seja, ainda não houve a perda do dente, não houve estreitamento do osso e, portanto, a somatória de volume e densidade do osso proporciona para a gente um osso de melhor qualidade. É por esta razão que eu, particularmente, sempre indico, quando possível, extraia o dente e instale o implante na hora. Assim, nós temos que lançar mão de exames que vão mostrar para a gente não só a densidade do osso, como se mostra na radiografia. A gente precisa de um exame complementar, como esse, a tomografia. A tomografia é como se fossem várias radiografias, uma ao lado da outra, tanto nesse sentido quanto neste sentido e este sentido antero-posterior. Depois que são feitas todas essas radiografias, as imagens são somadas e lembra-se quando você era pequeno, criança, e tinha um joguinho que a gente fazia na escola ou em casa, nas revistinhas, que chamava unir os pontos ou ligar os pontos? Pois é, a tomografia faz isso. Ela pega todos os pontos, vai unindo eles, sobrepondo eles e no final ela forma uma imagem, que é a imagem do corpo da maxila, como aparece aqui. Então a gente passa a ter uma noção melhor do volume e forma do osso dessa região. E aqui é interessante, como esse tema é muito amplo, muito complexo, a gente sempre vai estar se referindo nesse tema a esta região aqui para a gente poder focar melhor o assunto. Voltando nas imagens da tomografia anteriores, essas três imagens aqui. Então são como se fossem três radiografias a 1 milímetro uma da outra, que vão mostrar uma vista lateral deste osso aqui. E a gente nota nessa radiografia que o osso dessa região, a pré-maxila, tem exatamente esse formato anatômico aqui. Olha mais aproximado. Ele é como se fosse uma região triangular. Quando estamos com os nossos dentes ali, essa região triangular é bem pronunciada. À medida que perdemos os dentes,
esse osso se estreita e diminui em altura e é alterado na sua forma, partindo de uma daquelas tomadas tomográficas, essa que está aqui. Vamos fazer uma abstração do que acontece. A primeira imagem que nós vamos ver, então, é na suposição de que os dentes estejam no lugar. A linha verde delimita o osso da pré-maxila. Uma segunda situação é, perdemos o dente nessa região. O que acontece a partir desse momento? Existe uma diminuição desse osso. Vê que agora a linha verde está mais estreita e menos alta? Vamos comparar essas duas imagens? Dá para perceber perfeitamente o que está acontecendo, não é? E agora a gente precisa de fazer a comparação das duas imagens juntas como elas estão aqui. Fica muito claro o que acontece quando a gente perde um dente, principalmente na região de pré-maxila. Esse estreitamento e diminuição de altura. E é aqui, neste momento, que começam os nossos problemas. Vamos projetar um implante da mesma altura e da mesma largura nessas duas situações. Observa que na parte superior o implante se encaixa dentro do osso. Na parte inferior, como houve esse estreitamento, boa parte do implante vai ficar de fora do osso. Isso é uma das condições, das situações que leva a perdas de implantes. E que foi possivelmente o que aconteceu com a paciente que a gente estava olhando nesse caso, quando ela perdeu esses dois implantes. Ela possivelmente perdeu em altura, volume, largura e densidade desse osso, o que não era suporte suficiente para que esses implantes ficassem lá. Como evitar esse problema? Fazendo a tomografia. Sim, a tomografia não é um luxo, ela não é um exame caro e ela é um exame que orienta muito bem a gente de onde podemos instalar os implantes, se é viável ou não é, os riscos ou não que a gente vai correr fazendo os implantes naquelas regiões. E a palavra-chave aqui, sim, é orientação. Orientação espacial. Para entender isso, vamos ver essa reconstrução tomográfica. Essa imagem que é um pouco confusa da gente entender. Mas olha, nessa região assinalada ou circulada em vermelho. Essa é uma região importante para esse caso que nós vamos analisar agora. Observa, ali tem alguma coisa estranha, alguma coisa diferente. O que será? Na imagem aproximada, a gente consegue nitidamente observar que existem ali espiras. Espiras são o quê? São aquelas ondinhas que tem ao redor do parafuso. Olha só, o implante é um parafuso. Então o que a gente está vendo ali são as espiras dos parafusos, dos implantes. Nesses dois locais que existem essas setinhas, são mostradas na reconstrução tomográfica essas espirazinhas dos parafusos. Mas por que elas estão aparecendo aí? Elas não deveriam estar escondidas dentro do osso? Sim, deveriam estar lá. Mas é aí que tem que ser discutida a questão da orientação espacial. Não basta você saber quanto você tem de largura, altura ou densidade do osso. Você também tem que saber qual a posição do osso. Veja bem, a pré-maxila, o osso nessa região, ele não é um osso que fica nesta posição. Ele é um osso que fica nesta posição. Então o nosso implante tem que ser instalado assim. Ele não pode ser instalado assim. E é isso que aconteceu aqui. Foram instalados dois implantes e possivelmente não foram realizadas as tomografias para saber a posição espacial do osso. Então o dentista abstraiu, ele imaginou que a posição do osso seria esta, ao passo que, na verdade, é esta. Essa posição espacial tem que ser levada em conta para evitar acidentes como esse. Olha só, dos dois implantes que estão ali, no primeiro corte, a gente vê que o implante está instalado e na frente dele não existe osso. Simplesmente não existe apoio desse implante nessa região. Esse é um implante que está fadado a ser perdido. E no outro corte, a gente vê uma situação um pouco mais grave. Este implante, além de não ter sido colocado no eixo do osso, ele foi instalado verticalmente, ou seja, nesta posição. Assim ele transfixou o osso. A parte inferior dele está fixa no osso e a parte superior está completamente fora do osso. Isso acontece por falta dos exames de tomografia. É aquilo que eu disse, é um exame sempre válido. Se o seu dentista pede a tomografia, tenha certeza. Aquilo sim é necessário para que você faça o planejamento dos seus implantes com maior tranquilidade e segurança.
Tanto é assim, moçada, que quando nós vamos fazer esse tipo de cirurgia, que nós aprendemos na pós-graduação é o seguinte: não faz só um buraquinho na gengiva e faz um furinho no osso, não. A nossa orientação, a nossa formação é: abra a gengiva inteira, tanto na parte da frente quanto na parte do palato, para você ver o osso na sua integralidade e saber qual o eixo de instalação dos seus implantes, para não acontecer situações lamentáveis como essa. Eu sei que a sua pergunta é: mas e agora? E agora a situação é complicada. É um paciente que chegou ao consultório falando: olha, instalaram os implantes aqui, parece que está tudo bem, mas eu sinto uma dor nessa região, um desconforto, uma coisa horrível. Dá para pesquisar o que está acontecendo? E aí eu disse para o paciente: faz a tomografia aqui para eu ver. E o paciente questionou: mas a tomografia não dá para fazer uma radiografia que é mais barata? E expliquei para ele essa situação toda que eu acabei de falar para vocês. Porque nas radiografias que ele fazia, as radiografias são bidimensionais. Vai aparecer o osso e o implante. E aí tá tudo bem. Só que na realidade, quando a gente vê a tomografia, a gente vai ver esta situação: o osso nesta posição e o implante nessa posição, o que justifica as dores que ele está sentindo. Ou seja, ele está sentindo esse incômodo porque ele tem um implante fora do osso, diretamente na gengiva. E sempre que ele voltava ao nosso colega para falar que sentia essa dor, o colega pedia uma radiografia, eu olhava e falava: mas está tudo bem, não tem problema nenhum, não tem explicação para essa sua dor. Na realidade, agora a gente sabe que tem explicação. Assunto bacana, né? Eu estou colocando aqui um link de um videozinho que também fala sobre esse assunto. Importante é o seguinte: se você curtiu esse assunto, esse tema, se ele é do seu interesse, se inscreve no canal. Sempre a gente está falando sobre isso, ou sobre casos relacionados em implantes, ortodontia, que são as nossas especialidades, e também dê um like para poder fortalecer o canal da gente. Eu espero que você tenha gostado do que a gente conversou hoje. Um grande abraço e até a próxima.